Bom dia, Shalom. Glória a Deus. Bom dia, gente. Vinícius entrando, o Alisson Silva, o Alisson e Araújo Silva. Muita gente entrando. Carla Priscila, Cristiana Machado, Angélica, Érica, Thaís. Glória a Deus, Cláudio, Fábio. Bom dia, Shalom. Tudo bem com vocês? Glórias a Deus. Vamos entrando aí, pessoal. Deus tem uma porção a ministrar nos nossos corações hoje. Irmãos, vocês estão me ouvindo bem? Me diga aí se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certo com o áudio. Aleluia. Eu vi que o pastor Wesley já entrou ali. Eu vou chamar ele. Ele vai nos ajudar nessa live também. Obrigado, tudo certo com o áudio. Shalom, pastor Wesley. Tudo bem com você, meu irmão? Shalom, pastor Marcos. Graças a Deus, bem. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou estar entrando aí. Dá só mais um minutinho para a galera entrar e vamos começar aqui. Creio que Deus tem algo muito especial para falar conosco hoje. Amém. Essa noite aqui, eu não estava conseguindo dormir, porque eu fui dormir orando, né? Fui para a cama orando e o Espírito estava se movimentando dentro de mim e eu não consegui dormir até escrever algumas coisas que eu precisava escrever. E é assim, comigo é assim, eu não consigo pegar no sono. Se o Espírito Santo está falando comigo, eu não consigo pegar no sono até que eu escreva o que ele está trazendo, até que eu consiga trazer toda essa mensagem, né? Puxar do Espírito. E aí só depois que eu conseguir puxar tudo que ele tinha para me falar essa noite, eu consegui dormir. Tanto é que era 4 horas da manhã, eu estava escrevendo lá no grupo da página, ministrando a galera. E aí eu acordei, eu fui dormir 4 horas da manhã e acordei 8h30, virado assim, porque eu precisava liberar alguma coisa no espírito que o Senhor está falando comigo, né? Amém. Tá sendo assim, né? Glória a Deus. Amém. Bom, o pessoal está entrando aí. Temos 28 pessoas. Bom dia, meus irmãos. Glórias a Deus. Glórias a Deus pela sua vida que topou o desafio de 10 horas da manhã. É incomum a gente fazer live essa hora, né? Mas se o Senhor direcionou, é bênção. Como você está, pastor Wesley? O que o Senhor tem ministrado no seu coração? Bom, eu tô bastante empolgado porque esse final de semana nós temos um seminário de ativação profética, né, que nós demos o nome Filhos do Trovão. E eu tô bastante esperançoso, né? Eu tenho uma expectativa muito grande do que Deus vai fazer, né? Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo muito poderoso ali naquele seminário, né? Nós estamos aqui em São Paulo e é um seminário de ativação profética, né? A igreja precisa ouvir a Deus, né, pastor Marco? A igreja, ela, se a gente entender a palavra, né, profundamente, com a revelação do Espírito Santo,
nós estamos muito aquém, né, dos profetas da Bíblia. Nós somos uma igreja muito morna, né? Como diz em uma das igrejas do Apocalipse, né? É melhor que seja frio ou quente, porque morno vomita. As pessoas, elas não ouvem mais a Deus, né? As pessoas não, não entendem mais o que Deus está falando. E às vezes as pessoas têm certeza que Deus está falando e é só a alma delas, né? Não tem discernimento algum. E a Bíblia fala, né? Quando a Bíblia fala assim que no final dos dias o amor se esfriaria, as pessoas acham só que é só o amor no sentido de amar as pessoas. Mas a gente tem que entender que antes da gente amar as pessoas, Deus nos amou. Então existe um amor espiritual, né? Nós não amamos a Deus. O amor se esfriaria com Deus, né? Então quem não ama a Deus não ouve, não busca, não entende o coração dele, né? E a nossa proposta com essa ativação profética que nós vamos fazer é exatamente fazer o povo de Deus entender o quão distante nós estamos, voltar, né? Como diz a igreja de Éfeso, né? Tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. O primeiro amor é ficar perto, né? Quem é casado, por exemplo, sabe, né? A gente não vê a hora de chegar em casa para ficar perto, não é verdade? Então, existe um casamento entre a igreja e Jesus, né? A minha expectativa, então, é de que o pessoal que esteja ali naquele seminário esteja batizado, né? Como, depois a gente explica o que significa os filhos do trovão, para a gente ouvir a Deus e amar mais a Deus, ficar mais pertinho dele, né? Porque se o amor se esfriou, né, é porque apagou o fogo da paixão. Mas Deus pode acender de novo, né? É só pedir, é só buscar. A palavra fala que quem busca, acha. A minha expectativa é essa. O que Deus está falando comigo esses dias é isso, né? Nós precisamos buscar de novo esse fogo do Espírito, amar a Deus, porque o fim dos dias está chegando, né? O último dia está muito perto aí. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas a gente tem que entender, nós sabemos sim a estação. Nós estamos chegando perto do dia da volta de Jesus. A palavra ela é bem clara quando aconteceria, né? Então nós não temos mais... Eu não creio, tá, gente? Que a gente vai ter uns 50 anos pela frente aí, né? Mas não sou louco de colocar dia e hora, mas a palavra dá base, né? Que estamos nos fins dos dias, o amor se esfriou e nós precisamos amar mais o Senhor. E só Ele pode fazer isso pela gente. Não tem quem faça. Se nós não buscarmos a Deus, se nós não acendermos essa chama, pode ser que a gente tenha um problema na volta de Jesus e a gente fique para cá, né? Que o Senhor nos livre disso, em nome de Jesus. É verdade, é verdade. Na realidade, né, eu tenho, nessas últimas semanas, orado a esse respeito. Eu vou ser um dos ministros, né, desse seminário, e eu tenho buscado muito, muito no Senhor como ouvir a voz de Deus, né? Já que o tema proposto é realmente ouvir a voz de Deus, ser um filho do trovão. Depois eu queria que você desse uma palhinha sobre isso para dar esse gostinho para o pessoal de participar do seminário. Mas eu tenho buscado no Senhor como ouvir a voz de Deus. E uma coisa que eu já vou liberar aqui, que o Senhor tem falado comigo, são as causas, aliás, os efeitos de você não ouvir a voz de Deus. Estava meditando sobre a vida de Abraão. Abraão, ele recebeu um direcionamento do Senhor. E ele largou tudo e obedeceu. Então, o que o Senhor falou para ele? Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, do meio da tua casa e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Assim, difícil na Bíblia você ver alguém que larga tudo e obedece. Nós vemos justamente o contrário. Por exemplo, Jonas
Deus mandou Jonas largar tudo e pregar em Nínive, trazer a palavra que Deus, né, o confronto que Deus tinha para aquela terra. E ele faz exatamente o contrário. Ele sai da onde ele estava, mas ele vai para o lugar contrário que Deus queria, né? Até que Deus enviou ele para um processo, né? E esse processo fez com que ele obedecesse. No caso de Abraão, ele larga tudo e vai. Larga tudo e vai. Mas Deus deu comandos específicos, que é sai da tua terra, do meio da tua parentela, no meio da tua casa. Então Deus está falando aqui de níveis de comprometimento com a voz do Senhor. E Abraão, ele não seguiu todos esses níveis que o Senhor ordenou a ele. Ele saiu da terra, mas ele não saiu do meio da parentela. E ele não se desvencilhou da sua casa. O que eu quero dizer com isso? Aqui Deus está falando de um nível completo, digamos que é corpo, alma e espírito. A terra fala da sua força, onde você está plantado, as características. Então, onde Abraão estava? Ele vivia em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é uma terra que fica na Mesopotâmia, hoje em dia é mais ou menos situado ali onde é o Iraque, né? Só que a Mesopotâmia, na realidade, nós conhecemos ela hoje como Babilônia, né? Babilônia era a capital da Mesopotâmia. Ou antiga Pérsia, né? Exatamente. Então, o que acontece? Quando que Deus chamou Abraão? Abraão já tinha 75 anos. Então, pensa assim, pensa comigo. Abraão, ele viveu 75 anos nessa cultura babilônica. Estava enraizado nele isso. Não se engane, Abraão ele amava ser rico. Abraão ele amava as comodidades da terra. É verdade. Então, sim, ele obedece prontamente ao Senhor e sai. Ele vai em direção à terra que o Senhor mostrou. E quando ele chega lá, na realidade, ele sai, leva Ló, e todos os seus servos, né? Ele leva toda essa galera junto com ele. E, na realidade, ele tinha que sair sozinho com a esposa dele, só, né? Então ele não obedece completamente à voz de Deus. O fato de ele não ter se desvencilhado de tudo que Deus pediu para que ele fizesse traz sérias consequências na vida dele, né? Quando ele chega na Terra, que era a Terra prometida, que muitos e muitos anos depois, 450, 460 anos depois, o povo de Israel batalhou para voltar para a Terra, né? Abraão não deveria sair dali. Ele foi plantado naquele lugar, ele devia ficar naquele lugar. Mas ele decide sair da terra de Betel, que é onde ele estava, e ele vai para o Egito. O Egito ele tinha características que eram familiares para ele. Ele queria riquezas. É verdade. E ele vai em direção ao Egito. E o fato dele ter desobedecido, e aí aparece uma série de desobediências, né, na vida de Abraão, isso gerou para ele e para a descendência dele os 430 anos de escravidão, quando na realidade ele deveria continuar plantado na terra que Deus direcionou, né? Então, quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós não nos movemos por ela, nós colhemos consequências, porque então Deus ele tem que abrir uma estação de tratamento na nossa vida que pode durar muito tempo. No caso de Abraão, durou 25 anos até ele herdar, até ele receber a promessa que se concretizou na vida de Isaac, né? Então, quanto tempo nós precisamos gastar da nossa vida para ouvir a voz de Deus, para obedecer a completude daquilo que Deus nos está direcionando? E quanto tempo nós vamos
perder nisso e não ser direcionados e não estar, não herdar a promessa. Isso é muito forte, é muito forte. Não ouvir e obedecer à voz do Senhor traz sérias consequências, É verdade. não é? É forte isso, hein, pastor? Eu não tinha parado para pensar que os 400 anos de aprisionamento do povo hebreu, na verdade, foi por causa de um erro do patriarca. Que, na verdade, quando ele foi para o Egito, ele também ele fez algo bastante perigoso Muito, diante da muito besteira, sério. que foi mentir, né? Ele disse que, na verdade, a Sara era irmã dele, né? Se a gente for ver na genealogia, mas ele Meia irmã, né? é minha irmã, né? E aí, alguns teólogos dizem que, inclusive, o rei ele chegou a se relacionar com ela sexualmente, né? E aí sujou a genética dela, né? E a gente pode conversar isso mais em seminário, de sujar. O que acontece quando suja a genética? Então, eles ficaram presos no deserto por uma desobediência de Abraão, 400 mil. Olha só que interessante. A gente tem a lei da responsabilidade que é individual, mas as consequências, diz a palavra, que podem vir sobre os descendentes, né? Que coisa. Uau. Por isso que a gente tem que ouvir a Deus, pessoal. Estão perguntando aí se dá para se inscrever ainda, pastor. Dá Tá? sim. E quem não é de São Paulo tem online, viu? O pessoal acho que ainda nem percebeu que tem online. É claro que, eu queria tanto presencial. Tem gente que não tem como estar em São Paulo, né? E dá para você fazer o curso completamente online. Começa hoje à noite, né? Sexta-feira. Aí tem sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite. É meio intenso, mas a gente vai passar, né, para o pessoal a mesma oportunidade do pessoal presencial, a mesma oportunidade do pessoal online para ser ativado em nome de Jesus. E a pergunta também é: o que é Filhos do Trovão, pastor? Por quê? Que negócio é esse? Vamos lá, vamos explicar. Filhos do Trovão é uma nomenclatura que aparece lá no Novo Testamento, quando Jesus chama os discípulos, dois deles que são irmãos, que é Tiago e João. Eles, quem assistiu The Chosen, o primeiro episódio da temporada 2 fala dos Filhos do Trovão, né? Que existem alguns tipos de profetas muito específicos, né, na Bíblia, que eles tiveram um contato muito poderoso com Deus, né? E eu tenho certeza que essa nomenclatura Filhos do Trovão são para alguns tipos de profetas. Porém, contudo, todavia, hoje nós temos o Espírito Santo que pode nos tornar esse filho do trovão. E por que é filho do trovão? Gente, vamos lá, vamos entender. Quando Deus falava com Adão e Eva no jardim, eles entendiam Deus como Deus era. Mas a palavra fala que Adão e Eva pecou e eles foram expulsos da presença de Deus. E Romanos, Paulo falando aos Romanos, fala assim, ó, o salário do pecado é a morte. E também fala que o pecado faz separação do homem com Deus. O que acontece? Quanto mais afastado de Deus, menos se entende a pessoa. Por exemplo, fica afastada de uma pessoa anos e anos e anos e anos e anos, você não vê ela. Você não vai saber quem ela é mais, você não vai saber o que está passando com ela, né? Então, há uma separação, né? E no caso da gente com Deus, nós temos que entender que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado começa a modificar a nossa imagem e semelhança. E o nosso ouvido passa a ouvir outras coisas que não é Deus. O nosso ouvido se acostuma demais com outras coisas. Aí quando a gente vai ouvir a Deus de novo, não entende mais como Deus é. Então entendam. Depois de muito tempo que Adão e Eva saíram do jardim, quando Deus começou a falar com o homem, eles não ouviam mais a voz de Deus como ela é.
mas ouviam a Deus com o ouvido caído pelo pecado. Então, quando Deus falava com algum profeta, outras pessoas escutavam um som de trovão. Essa é a revelação, tá, gente? Por exemplo, vamos lá. Moisés, ele subiu no Monte Sinai e o povo ficou lá no pé do monte. E lá em Êxodo 19, diz assim, ó. Era um som de trombeta que ia aumentando cada vez mais. E quando Deus falava com Moisés face a face, o povo ouvia o som de trovão. Então, a voz do Senhor tem o som de trovão. Existem salmos, por exemplo, no livro de Jó, no livro de Jeremias, fala que quando Deus fala, ecoa na terra como o estouro de um trovão. Ou seja, a voz para o homem caído hoje de Deus, a voz de Deus, ela soa como um trovão. Inclusive, Jó fala que existe a dimensão dos trovões, aonde Deus está falando. Não sei se vocês estão entendendo ou conseguindo pregar aqui, tá, irmãos? Vocês podem perguntar aí, né? Por exemplo, Salmo 29. Salmo 29, Salmo de Davi, fala assim: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. A voz do Senhor é como o som do estouro de um trovão. Quando você vai lá em Apocalipse, João fala que existia os anjos cantando, os querubins, e aquele som parecia o som de um grande trovão e com o som de muitas águas. Né? Então, o som do céu hoje, para quem não consegue decodificar segundo o ouvido santificado, é como o estouro de trovão. Aí, vem Jesus e batiza João como filho do trovão. Por quê? João viria, há um tempo depois, uns 70 anos para frente, escrever, né, o livro de Apocalipse. E o João precisava de um batismo no ouvido dele para ver e ouvir tudo que ele viu e ouviu. Ele precisou escutar a voz de Jesus. Lembra que quem escreveu as 7 cartas para 7 igrejas foi João, mas ele ouviu Jesus ditar para eles. Quando você lê a carta de Éfeso, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, cada carta, Jesus ditou para João, amados. Ele tinha que ter um ouvido completamente limpo para ouvir o próprio Jesus falar cada palavra. Então ele era um filho do trovão. O que então é um seminário Filhos do Trovão? Hoje é possível ser um filho do trovão? Sim, vai precisar de algumas situações. Nós vamos precisar nos santificar mais. Mas, de qualquer forma, Jesus batizou João como filho do trovão. Então, pode ser que a gente seja batizado. Então, a minha expectativa é que o Senhor nos batize como filhos do trovão. Que a gente passe a ver, que a gente passe a ouvir a Deus, né? Não de uma forma codificada, né? A voz do Senhor vem limpa, aí passa pelo ouvido caído que não entende nada. Deus precisa batizar o nosso ouvido. Deus precisa nos tornar, né, aptos a ouvir a voz dele como é. Então, é nesse sentido, né? Olha que interessante, em João 12, no batismo de Jesus, olha o que aconteceu. Veio João Batista, que se preparou durante toda a vida para aquele tempo, né? Ele fez, a dieta dele era muito específica. Então, ele foi ajustado por Deus para chegar naquele momento, né? Aí, a palavra de Deus diz que, quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu que disse assim: este é meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Mas eu vou ler o texto para vocês. Pessoas que estavam em volta não ouviram isso. O João escutou. João, o discípulo amado, escutou bonitinho depois de ter sido chamado, né? Na verdade, ele não tinha nem sido chamado ainda, né? Na verdade, ele interpretou isso, né? O livro o livro do João e o The Chosen deixa bem claro como foi a situação, né? Olha só, João 12, 29 e 30. A multidão que ali estava e que ouvia aquela voz
dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa a voz, mas sim por causa de vocês. Ou seja, alguns escutaram claramente o que Deus falou. Este é meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Outros escutaram simplesmente um estouro de um trovão. Entendeu? Então, nós temos que ouvir a Deus. Nós não ouvimos mais a Deus. Vai vir um avivamento muito grande sobre o Brasil. Foi profetizado. Nós vamos ter que ouvir. Aí Deus vai começar a falar, ninguém vai entender nada. E o que adianta? Nós vamos precisar estar preparados. É mais ou menos isso, pastor Marcos. Nós vamos passar por várias ministrações nesse seminário, né? Hoje à noite, amanhã de manhã tem duas, amanhã à tarde tem duas, à noite tem uma. Nós vamos falar sobre os sentidos espirituais, nós vamos falar sobre os filhos do trovão, nós vamos falar sobre a genética do profeta, porque todos esses profetas tiveram uma alimentação muito apropriada. Está na Bíblia, gente, está na Bíblia. Né? Você é o que você come. Nós precisamos entender que nos fins dos dias nós não vamos poder comer mal mais. Porque se você quiser ouvir a Deus, quiser ser de Deus, nós vamos explicar biblicamente. Cada profeta que foi usado poderosamente por Deus não comia qualquer coisa, né? Nós temos provado disso, né? Nosso ministério está debaixo de jejum, de alimentos específicos, e Deus tem transformado a gente. Então, nós vamos falar sobre a dimensão dos trovões, como entrar, né, na dimensão de Deus para ouvir. Nós vamos fazer ativações para você profetizar. Vai ter um tempo que quem tiver no seminário vai poder profetizar. Você vai ser batizado, né, ali nos dons espirituais. E nós vamos terminar com o som do céu à noite. Ouvindo o som do céu. É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra é muito forte. Ela é poderosa e ela é pontual para os nossos dias. Quem quiser estar ligado com Deus nesses dias precisa ouvir a voz de Deus, porque como você disse, pastor, a maldade está se multiplicando, tem se multiplicado cada dia mais, todos os dias, pela manhã, quando a gente vai ver notícias, seja na TV, ou você abre o seu computador, seu celular, você tem notícias do esfriamento das pessoas em relação a Deus, né? Então, o amor está se esfriando, mas a igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, ela é poderosa. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela pode fazer coisas extraordinárias, trazer o amor. Porém, para que a igreja faça isso, ela precisa estar posicionada no amor, ou seja, ouvindo a voz de Deus. Não existe como você ser batizado no amor sem ser batizado como um filho do trovão, aquele que ouve, entende e se move pela voz de Deus. O que a palavra vai falar em Romanos 8,14? Aqueles que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. Ou seja, o filho do trovão é aquele que ouve e se move pela voz de Deus. Não existe outra possibilidade. Se você quer fazer a vontade de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. Então, para ouvir a voz de Deus, você precisa se submeter à voz de Deus, se submeter ao processo de Deus, para que você consiga acessar aquilo que o Senhor tem para você. Nós costumamos dizer que esse é o nosso destino profético. Enfim, são tantas. Eu poderia ficar aqui facilmente umas 3 horas falando sobre esse assunto e o assunto não se esgota. Tem várias ramificações, tem várias coisas que nós podemos trazer, né? Mas realmente esse seminário vai ser especial, vai ser... eu estou dizendo que vai ser um divisor de águas, já tem sido na minha vida, já tem sido um divisor de águas na minha vida. Eu confesso que quando eu entrei no jejum e também nesse propósito de parar para ouvir a voz de Deus,
a minha comunhão com Deus, ela assim se aprofundou tremendamente, tremendamente. O meu relacionamento com o Espírito Santo tem sido muito mais forte esses dias, porque não que eu não estivesse buscando antes, né? Mas tem uma coisa, é uma chave. Conhecimento é uma chave, né? Para que nós possamos fluir em coisas novas, não necessariamente coisas novas, mas coisas mais profundas no Senhor, é necessário que você tenha uma revelação do É Senhor, verdade. né? Eu estava lendo, eu estou lendo um livro fantástico, ele se chama O Som da Sua Voz, justamente para preparação para esse tempo. E teve uma frase que me confrontou num nível que eu fiquei, meu Deus, né? A frase dizia assim, algo assim, né? O sentido é esse, que uma música, uma adoração, que ela não tem uma revelação de Deus, é só um som vazio, porque ela não move a Deus. Meu Deus, que é isso? Então, se você canta uma música que ela não foi inspirada pelo Espírito Santo, você está emitindo um som vazio que não move o reino espiritual. Então, as pessoas podem ser movidas por emoção, podem ser movidas pelo sentimento, pelo ambiente que é gostoso, mas elas não se movem no espírito. Então, uma revelação do céu, isso é para todas as coisas na nossa vida. Se nós não temos uma revelação, um conhecimento que se torna uma palavra rema, uma palavra revelada na nossa vida, nós não conseguimos fluir e a nossa vida passa a ser inoperante no espírito. Não tem impacto espiritual. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem imagem e semelhança, corpo, alma e espírito, porque Deus é trino. Então, Deus coloca características de Deus no nosso corpo, Deus coloca características de Deus na nossa alma e existem características de Deus no nosso espírito. O nosso espírito, o espírito do homem na criação, ele estava totalmente conectado com Deus. Totalmente conectado com Deus. Então, é, pensa comigo nisso aqui, pastor Wesley. Eu vou falar uma coisa que, quando eu entendi isso, me chocou. No Éden, Deus não necessitava de palavras para se comunicar com o homem. Deus falava com o homem pelo Espírito. Tanto é que depois da queda que o homem pecou, quando ele ouviu a voz de Deus, o homem, Adão e Eva, eles se estremeceram, porque foi a primeira vez que eles ouviram a voz de Deus de forma audível, no sentido de homem, né? A nossa carnalidade, a Uhum. concepção caída depois do pecado, foi a primeira vez que Adão e Eva ouviram a voz de Deus. Isso estremeceu a concepção deles, porque eles se comunicavam com Deus através do Espírito. Eles estavam conectados, completamente conectados a Deus. E por que que isso acontece? O pecado quebrou a conexão do homem com Deus. Então, o homem passou a ter que se comunicar de uma forma mais rudimentar com Deus. Olha que forte isso. Então, o homem ele perdeu a ligação que ele tinha com o Espírito. E isso só vai ser restaurado no homem em Pentecostes, quando o Espírito vem e passa a habitar o homem. Então, o homem passa novamente a se conectar com Deus, numa forma espiritual, porque Deus só vinha em pessoas específicas através do Espírito Santo ao longo dos milênios. Então, nós vemos os profetas, alguns juízes, reis que eles eram
enchidos, eles eram cheios do Espírito Santo e eles poderiam se comunicar com Deus. Foi assim com Moisés, foi o próprio Abraão, Davi, enfim, os profetas, eles recebiam o Espírito Santo. Mas a partir de Pentecostes, todos nós temos acesso, desde que você reconheça a Cristo como seu Salvador, você se reconcilie com Deus através do sacrifício de Cristo, e então você pode novamente ter acesso a essa comunicação. Eu não sei se isso acontece com você, pastor. Comigo acontece muito. Quando eu recebo algum direcionamento do Espírito, é como um download. Em um segundo, eu não sei. No segundo seguinte, eu sei uma mensagem completa. Por quê? O Espírito Santo transferiu essa mensagem para mim. Eu não sei se isso acontece, se é dessa forma que acontece com você. Essa é a comunicação que o homem tinha com Deus no Éden. Esse é o tipo de comunicação que o homem tinha com Deus. Então, simplesmente sabia, né? Simplesmente sabia. Então, o Senhor, ele tem uma comunicação, ele tem algo que ele quer impartir, compartilhar, transferir para nós. E nós só conseguimos acessar isso quando nós mergulhamos em um relacionamento profundo com Deus. Assim que você aceita, você levanta sua mão lá para receber Jesus como seu Salvador, você recebe o Espírito Santo, e então você tem essa comunicação com o céu restaurada. Sem isso, não tem como você ser guiado pela voz do Espírito, como diz Romanos 8,14, e você não pode ser chamado filho de Deus, e você não será um filho do trovão. É verdade. Poderoso isso, hein? Poderoso. O som da voz de Deus, a frequência da voz de Deus, né? A gente tem que entender essa palavra com a mentalidade espiritual muito aberta, né? E ninguém está falando aqui de energia cósmica, vibração. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa, né? Deus, o som da voz de Deus fez tudo ser criado, né? Como que a palavra fala assim, ó? Ele disse, haja luz e houve luz. Então, a junção do verbo junto com o som da voz de Deus criou. Então, nós precisamos entender isso, pastor. Deus, quando fala com a gente, eu estou tentando trazer a questão espiritual do que você está falando, né? Por que você fala? Às vezes Deus fala comigo e simplesmente vem uma mensagem inteira dentro de mim. Por quê? O som da voz de Deus, junto com o verbo que é Jesus, quando ele fala com a gente, ele cria, né? A voz, o som da voz de Deus é criativo. Imagina, Deus não pegou uma varinha igual do Harry Potter, haja só, bluff, né? Fez uma magia. Não, ele só falou assim, haja luminares, faça separação entre terra, água e céu. Ele só disse, ele deu o comando. Então, o som da voz de Deus é criativo. O som da voz de Deus tem tantos códigos de frequências, que as frequências criam as coisas. Então, quando Deus fala com a gente, e a gente entende, né? A palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? É a verdade que sai da voz de Deus, né? O verbo de Deus. Se nós ouvirmos a Deus, nós vamos entender o padrão. E aquela coisa, se eu entender como o céu é, como Deus é bom, se eu entender o como a eternidade, eu nunca mais vou fazer nada contrário à eternidade. Ou seja, isso vai trazer santidade para mim. O que é santidade, gente? É ser cada dia mais parecido com Jesus. Por que as pessoas não querem se parecer com Jesus? Porque elas gastam mais tempo com aquilo que o diabo oferece do que com aquilo que Deus oferece. O dia que nós ouvirmos a voz de Deus como ela é, o som criativo da voz de Deus vai criar em nós a vontade de sermos eternos em Deus. Por isso que nós temos que ouvir a voz de Deus.
É tão difícil, pastor Marcos, explicar isso em pouco tempo, né? Mas eu Verdade. creio que os irmãos podem ter um gostinho, né, do que nós vamos falar, né? Sobre as frequências da voz de Deus. Se Deus falar com a gente, amado, se Ele fala, a palavra fala assim, ó. Quando Deus fala, sabe que existe o carvalho, né? Lá no Oriente Médio existe o carvalho, que era a madeira mais dura que existe. E o Salmo 29 fala assim, quando Deus fala, os carvalhos se retorcem. Sabe o que é torcer? Assim, ó. Quando a voz de Deus vem, ele quebra o cedro do Líbano, que é a madeira mais firme que tem. Os cedros se quebram, as águas se agitam, a terra treme ao som da sua voz. Imagina se Deus falar com a gente, né? E tudo que vem de Deus para nós nos ajusta a Ele, né? Interessante, né? O fogo do céu ele queima os anjos, mas purificou a boca de Isaías. Né? Como você sabe isso, pastor? Isaías 6 diz assim, ó, veio um serafim, né, lá do trono, pegou uma pedra fogueada com um pegador de pedra. Serafim, para quem não sabe, é um anjo de fogo. Seraf é aquele que arde em fogo. Ele teve que pegar um pegador de pedra, pegar a pedra fogueada, levar até Isaías, e quando ele tocou a pedra na boca de Isaías, Isaías confessou, eu falo palavrão, eu tenho a boca suja. Aí a boca de Isaías não foi queimada, foi purificada. Então, aquilo que é de Deus nos purifica. Então, a voz de Deus ela pode retorcer o cedro do Líbano. Ela pode causar tremor, mas quando ela vem até mim, ela me transforma. Ela me sacode, né? Ela me sacode. A voz de Deus, ela faz eu cair na real. Todas as escamas que estão no meu olho de cegueira do pecado caem. A surdez cai. A dureza do coração cai. A dura cerviz cai, né? A dureza de quem não consegue se arrepender, não consegue mudar, cai. Porque a voz de Deus tem a frequência do que é bom. Ela me mostra o que é bom. E quem em sã consciência, quando ouvir o que é bom, não vai querer, Meu né? Deus. É isso. Pessoal, para se inscrever no seminário, você pode ir aqui no meu canal, né? Não é no canal do Chaves do Reino, pode ser também no meu pessoal, que é o Wesley Rocha 7, tem um link do nosso site. Lá tem inscrições presencial e online. Nós temos vagas tanto presencial quanto online. Então, faça a sua inscrição, queridos. É um valor simbólico, só para pagar as As questões do despesas do seminário, ministério. as despesas do ministério, do aluguel do lugar, né? É um valor extremamente simbólico para que todos possam participar, né? Então, vai ter online e vai ter presencial. Vai lá, queridos, vocês não vão se arrepender, tá bom? Esse fica meu convite, Pastor Marcos. Amém. Ai, como é bom falar de Deus, não é? Não é, É maravilhoso. é maravilhoso. O meu espírito aqui, eu tenho tanta coisa para falar. Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu vou deixar esse gostinho para o pessoal. Vou deixar essa vontade para que vocês entrem nesse seminário. Se você não é de São Paulo, tem online também. Nós vamos transmitir. Você vai entrar numa sala do Meet. Então, ali você também. Vai ser top demais, irmão. Então, fica o meu convite aí para você também entrar. Eu vou colocar na bio aqui também do Jesus no Foco os links para você se inscrever. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Eu tenho certeza que se você ainda não está se movendo pela voz do amado, né? Esse é um tempo aceitável para que você comece a fluir nessa revelação. Como eu disse, não é uma revelação nova. Não é algo novo que Deus está fazendo. Deus só está restaurando algumas coisas
para que a Igreja de Jesus Cristo tenha efetividade maior nesse tempo, né? É, o apóstolo Luiz Hermínio disse essa semana, numa conferência que teve aqui em São Paulo, que realmente Deus está movendo todas as coisas para que aconteça um avivamento sem precedentes aqui no Brasil. Mas enquanto nós aguardamos e clamamos por um avivamento que ele é coletivo, nós não temos nenhuma desculpa para buscar e fluir num avivamento pessoal e íntimo com Deus. Nossa vida precisa ser avivada. E Paulo diz que quem tem que avivar somos nós. Nós que temos que buscar esse avivamento em nós. Nós que temos que desenvolver essa paixão, o fogo. Quem alimenta o fogo é você. Então, nós precisamos, nós somos responsáveis por acender essa chama do avivamento em nós. Então, eu quero deixar esse convite aí para vocês de entrarem, de participarem desse seminário, porque realmente pode ser assim um start para uma transformação profunda de Deus na sua vida. Amém? Então é isso. Nós poderíamos ficar muito mais tempo ainda falando aqui, mas eu creio que a porção de hoje foi liberada. Amém? Você quer falar mais alguma coisa, pastor? Eu creio que é satisfeito com o que nós podemos compartilhar aqui. Agora, a continuação vai ser com certeza no seminário, né? Eu estou aqui orando, né? Buscando a Deus para que, se Deus quiser falar mais alguma coisa daquilo que a gente já anotou, buscou, Deus tenha a liberdade agora, né? Amém. Amém. Sim, eu vou salvar essa live. Vou deixar salva para vocês poderem assistir ela completa. Mas, irmãos, participem. Participem desse seminário que, falando numa linguagem mais popular, vai ser embaçado. Amém. O pessoal está perguntando, pastor Sim. Marcos, e nós vamos transmitir as rodas proféticas para online. Nós não vamos fazer uma roda profética transmitida, mas enquanto acontecem as rodas proféticas, nós vamos fazer uma roda profética só com o pessoal online, né? É muito possível que o pastor Marcos esteja com vocês na roda profética online. E a gente já fez isso outras vezes, viu? E dá muito certo. Para quem não sabe o que é a roda profética, gente, é onde nós compartilhamos, né, os nossos dons com os irmãos, nós pedimos a ativação de Deus sobre a sua vida. E a gente queria trazer para os irmãos como é muito mais simples do que os irmãos imaginam profetizar. A palavra de Deus fala que todos podem profetizar. É só ouvir a Deus. Qualquer pessoa pode. Você foi feito para ouvir a Deus. Verdade. Você pode não saber disso, talvez ninguém nunca tenha te falado, mas você foi criado para se relacionar com Deus. E qualquer pessoa que se relaciona com Deus, ouve a Deus. Então, essa roda profética é uma ativação, é um exercício de ouvir a Deus e abençoar o seu próximo, né? Então, vão ter rodas proféticas com quem vai estar lá, mas vão ter uma roda profética com o pessoal online, tá? Porque só transmitir e não participar é chato, né? Então, se você estiver online, você vai participar de uma roda profética também, que acontece amanhã à tarde. É isso. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, pastor Marcos. Tenha um bom dia. Pessoal, Deus abençoe vocês poderosamente. Foi um prazer estar aqui, viu? Glória a Deus. Então é isso, pessoal. Que vocês sejam abençoados, que esse dia seja realmente tremendo e vocês ouçam claramente a voz de Deus. Sejam guiados pela voz de Deus. Amém? Deus abençoe. Até hoje à noite. Shalom. Tchau, tchau. Deus abençoe.